o acompanhar, o estar atento, o decidir, porque começa na infância e depois há todo um percurso até o secundário que depois vai à faculdade antes de chegar ao mercado de trabalho. E essa caminhada toda, a família é um aliado que nunca pode ficar para trás. Nas gerações anteriores, a maior parte das mães estavam em casa, ou quando não estavam as mães, estavam as avós. Hoje em dia nós temos avós que elas próprias ainda trabalham, portanto também não são rede de apoio para as crianças. E isso nota-se quando chegamos às escolas. Muitos dos comportamentos que nós verificamos nas crianças têm a ver com essa falta da base. Na minha altura, nós éramos obrigados, a todas as disciplinas, não era só em português, a escrever de forma extensa um bom desenvolvimento. E agora não, é uma palavrinha e está, duas, está bom, professor. Não queremos escrever mais. Não, vão ter que escrever. Porque se quanto menos educado um povo for, menos vai exigir. Podemos, cada um de nós, e não apenas as educadoras, os educadores, os professores, mas cada um de nós, responsabilizar-se nessa educação de dizer o que é que eu posso fazer para o grau de instrução, o grau de educação e o grau de análise crítica aumentar. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso talk show Universitários. O seu talk show onde temos conversa, discussão aberta, onde discutimos temas que assolam principalmente os países de língua oficial portuguesa. Eu sou Ioane e o talk show de hoje vou fazer com a minha colega e amiga Valentina Pascoal. Seja muito bem-vinda, Valentina. Muito obrigada, Ioane. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso talk show. Eu gostaria aqui de fazer a apresentação de duas convidadas. Temos aqui conosco a Iona Mateus, ela que é licenciada em reabilitação psicomotora e também especializada em línguas, é fundadora também da Academia TI. E atualmente ela atua como professora e formadora e mentora também. E temos conosco também a Micaela Barreto, que é licenciada e mestre em Geografia. Ela também é professora do ensino básico e secundário e também é modelo e embaixadora da Pantene. Muito bem, também temos aqui a Sona Fati, Sona Fati, que além de escritora é docente, no ensino técnico profissional, fundadora do projeto Sonafat Imagem e Comunicação, onde desenvolve também a atividade como consultora de imagem e comunicação. Tem participado em muitos projetos na área de mutilação genital feminina, com a Associação de Filhos e Amigos de Farim e com a Associação para o Planeamento de Família APC, e ainda é membro da direção da NFGM European Network. É muita coisa, vamos resumir. Temos também aqui a doutora Carla Escada, pós-graduada em Parentalidade e Educação Positiva, assim como Inteligência Emocional, pela Escola de Parentalidade Positiva de Portugal. Foi professora durante muito tempo, durante 15 anos, tanto no ensino público como privado, em Portugal e em Inglaterra, e atualmente atua como orientadora parental e coach infanto-juvenil. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso talk show. E vou começar já pela doutora Carla. Nosso tema de hoje é o papel da educação, na infância. Eu pergunto à doutora Carla como a educação promove o desenvolvimento integral de uma criança, desde as suas habilidades sociais, emocionais e até cognitivas. Sim, obrigada pela questão. Efetivamente, a educação é estruturante na vida de uma criança. E quando falamos em educação, eu gosto de pensar numa educação alargada, não só a educação que se dá na escola, mas também a educação que se dá em casa e em qualquer ambiente em que a criança esteja presente. E, portanto, é extremamente importante que tenhamos em atenção que os ambientes onde a criança vive são aquilo que vão estruturar a vida dessa criança. E, portanto, se nós queremos ter crianças e jovens e depois, mais tarde, adultos que sejam capazes de gerir as suas emoções, de gerir conflitos com os colegas, primeiro na escola, depois no trabalho, de saber comunicar, de respeitar os outros, então temos que, efetivamente, ter presente que em casa há uma grande responsabilidade dos pais, na escola há uma grande responsabilidade dos professores, dos auxiliares e que efetivamente não podemos abdicar da educação e é extremamente importante, sim. Ok, muito bem, muito bem. Doutora Ionara, quer acrescentar alguma coisa em relação?
Sim. Esta pergunta. Eu concordo com o que a Carla disse, aqui a minha colega, e eu durante muitos anos também estive a trabalhar com crianças, mas hoje em dia sou mais focada em adultos, aprendizagem de adultos. Porquê? Precisamente porque, por um lado, é muito importante continuarmos a investir nessa educação das nossas crianças, cada vez mais complexa por causa das realidades que nós temos hoje em dia, que são completamente diferentes de há uns anos atrás, mas ao mesmo tempo, e porque cada vez vivemos mais anos, nós temos também que começar a pensar muito na educação ao longo da vida. E então são essas duas problemáticas, eu diria, por um lado, como é que nós continuamos aqui a aplicar os princípios da pedagogia de uma forma positiva e alinhada com aquilo que nós temos neste momento, não é? Com a realidade complexa que nós vivemos, não é? Principalmente com as novas tecnologias, enfim, tudo isso que nós estamos a viver, mas depois, por outro lado, como é que nós podemos então incentivar as pessoas a continuar esse trabalho? Eu gosto muito do conceito de lifelong learner, não é? Então, esta ideia de como é que nós podemos continuar a aprender ao longo de toda a vida, já que agora estamos a viver cada vez mais. Muito bem, muito bem. Faço a mesma pergunta para a professora Micaela. Acho que tem muito a acrescentar aqui também. Basicamente, eu partilho da mesma opinião que as colegas. E lá está, um grande desafio que a colega Ionara falou é a inteligência artificial, a tecnologia, o que tem vindo a ser um grande desafio para nós, professores, a nível de educar, de ensinar. Porque lá está, hoje em dia os alunos estão cada vez mais estimulados. E depois, de que forma é que nós vamos captar a atenção dos miúdos na nossa disciplina? Como é que nós vamos aplicar as novas metodologias? Será que vamos aliar-nos à tecnologia? Será que, se calhar, vamos buscar um bocado as tradições anteriores de recursos analógicos? É um bocado esta pergunta e este desafio que enfrentamos diariamente. Muito bem, muito bem. Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta direcionada à professora Iona Mateus. Ionara. Sim? Peço desculpas pela má pronúncia do seu nome, mas que com o passar do tempo vou habituando. Sim. Eu acho que não tem como falar da educação sem falarmos aqui de 3 agentes fundamentais. Que primeiro a família, e segundo temos a escola, e terceiro o Estado. Eu gostaria de perceber qual é o papel de cada um destes agentes naquilo que é a educação infantil. É uma excelente pergunta, é muito relevante. Na verdade, nós até já estávamos aqui a conversar antes de iniciarmos, estávamos numa troca muito rica e estávamos precisamente a falar sobre isso, sobre o papel sistémico que a educação tem ou deveria ter e que nós muitas vezes acabamos por nos esquecer, não é? Quando nós falamos da educação de uma criança, nós deveríamos estar a falar de um sistema complexo. Aliás, não é à toa que se dizia, não é, que é preciso uma aldeia para educar uma criança. E nós, nas nossas culturas africanas, nós ainda temos isso, mas também estamos a perder, porque estamos a ocidentalizar muito as nossas culturas e estamos a tornar-nos cada vez mais individualistas. Então, aqui o grande desafio é voltarmos a essa visão sistémica, entendemos que está tudo interligado e que todos esses elementos que estavas a referir, eles estão todos a influenciarem-se mutuamente. Portanto, nós não podemos esquecer que realmente estamos num sistema, um contexto que é político, ao mesmo tempo é cultural, é social, mas depois temos a nossa a realidade que é biológica, mas é muito mais do que só a biologia, tem a parte da psicologia. Então, tudo isto é um grande caldeirão que vai aqui influenciar, e é muito importante termos consciência do que é que está a influenciar o quê. E sem dúvida que hoje em dia as decisões políticas e a nível social, não é? Estamos a falar de decisões tomadas pelo Estado, estão a impactar muito as nossas vidas e a educação como um sistema também. Ok, muito bem. Vamos deixar também a Sona Fati, também quer falar um bocadinho, está um bocadinho à parte. Está à vontade para acrescentar nesse quesito. Pode-me só recordar a pergunta, por favor? Eu gostaria de saber, nós temos aqui 3 agentes muito fundamentais naquilo que é a educação infantil, que é a família, o Estado e as escolas. Eu gostaria de saber qual é o papel de cada um destes agentes. Então, as famílias, o papel é orientar, porque muito começa na família, não é? Na base. Orientar, acompanhar, estar de perto, fazer o esforço possível, porque estamos numa sociedade muito corrida.
O Estado é quem define as políticas, porque apesar de não discordo de todo da minha colega Ionara, de ser um sistema complexo, mas cada um tem que saber exatamente qual é a sua função. E há um cronograma e uma hierarquia nessa função. E o principal agente disto é o Estado, porque ele é que define as políticas, a partir daí que depois é seguida e que tem que ser executada e cumprida por todos. O intermédio, se quisermos, aqui na minha opinião, está a escola, porque é a escola que entretanto aplica os conteúdos programáticos que o Estado, através do Ministério designado, no caso português é o Ministério da Educação, define, e a escola, quando executa essas políticas que o Estado define no conhecimento e nos conteúdos, as famílias, e depois o que é que lhes resta aqui? Muitas vezes elas acham que é um papel de o Estado fez, a escola está a fazer, o que é que eu, família, vou fazer? Tudo. O acompanhar, o estar atento, o decidir, porque começa na infância e depois há todo um percurso até o secundário que depois vai à faculdade antes de chegar ao mercado de trabalho. E essa caminhada toda, a família é um aliado que nunca pode ficar para trás. Precisa de acompanhar sempre, porque é a família que vai esclarecer a criança, o jovem adulto, ou vai por este caminho, ou vai por aquele caminho, juntamente com aquilo que a escola, entretanto, vai ensinando, conscientes de que a escola não é o único agente de ensinar. Há toda uma sociedade, há toda a tecnologia que foi aqui falada. Eu sobre a tecnologia tenho uma visão um pouco mais leve, que é muito característico meu, porque sou muito prática, muito pela prática. Mas há todo um processo, todo um sistema que acompanha. Contudo, a família precisa sentir-se que também ela é protagonista. E nessa matéria, as escolas precisam de ajudar as famílias a terem esse sentimento, para não terem o sentimento de que a criança está na escola, eu estou no trabalho, no final do dia estamos em casa, temos a refeição, muitas vezes não junto, dormimos, acordamos, vai ser entregue à escola. Não, as famílias são protagonistas. É sim. Mas como é que os pais devem tentar dar uma educação realmente de qualidade? Porque sabemos agora que os pais estão sempre no trabalho, às vezes chegam cansados em casa, não têm aquele tempo para estar a conversar com os filhos. Como é que tem que ser essa gerência, doutora Carla? Não é fácil. Efetivamente, a nossa geração é a segunda geração, e em algumas famílias a primeira, em que pai e mãe trabalham. Nas gerações anteriores, a maior parte das mães estavam em casa, ou quando não estavam as mães, estavam as avós. Hoje em dia nós temos avós que elas próprias ainda trabalham, portanto também não são rede de apoio para as crianças. E isso nota-se quando chegamos às escolas. Muitos dos comportamentos que nós verificamos nas crianças têm a ver com essa falta da base, porque é a tal aldeia que é preciso, que se falava há pouco, é necessária efetivamente uma aldeia. E então, se na família não existe, os pais precisam olhar à volta quem é que os possa ajudar, entre família mais alargada, entre amigos, os vizinhos. Ao longo dos últimos anos nós fomos-nos afastando deste viver em sociedade, não é? Do ajudar, do bater à porta do vizinho de frente, o vizinho tem um ramo de salsa para me dar. Nós fomos perdendo isto e está na altura de voltarmos a isto, a reunir as pessoas que estão à nossa volta. Agora, enquanto pais, dentro da sua casa, efetivamente nós pais, e eu sou mãe, temos cada vez menos tempo para estar com os nossos filhos. Então aquilo que é importante é que os pais estejam focados naquilo que é o papel deles, que não pensem que por terem pouco tempo vão fazer um mau trabalho. Ou há pais que me procuram e que me dizem: Carla, eu já faço o melhor que sei, mas não tenho tempo para mais. Ok, então no tempo que tem, vamos ver como é que vamos transformar esse tempo em tempo de qualidade. Se estamos todos juntos à hora de jantar, porque é que o adolescente está a jantar no quarto e o mais novo está no sofá porque está a ver desenhos animados e o pai e a mãe estão na cozinha? Se temos meia hora para estar todos juntos, então vamos criar aquele momento para ser o momento da família. E não é preciso mais tempo do que isto. Há pais, por exemplo, há um grande desafio dos pais que trabalham por turnos, em que há semanas em que só veem os filhos um bocadinho de manhã, ou à noite quando chegam já estão a dormir. Este é um grande desafio, e então vamos ver na agenda daquele pai ou daquela mãe que trabalha por turnos, no horário escolar dos filhos, e nem que seja antes de ir para trabalhar. Imagina um pai que trabalha ao final do dia, antes de ir trabalhar vai buscar o filho à escola, vai lanchar com aquele filho. Ao fim de semana, antes de ir trabalhar, o filho ainda está a dormir, mas acordem o filho e tomem um pequeno almoço com ele.
é possível. É importante que os pais estejam conscientes de que é importante. Então aqui há podemos assim dizer que existe uma possibilidade de algumas pessoas, né? Estamos inseridas no mundo e acredito que todos nós temos a noção disso. É muito dito que somos a geração e as gerações vindouras com mais libertinagem, já não é liberdade. Acham que na educação infantil tem que ser posto limites e regras desde muito cedo? Para um melhor... É para mim essa pergunta. Pode ser. Eu posso responder e já passo a palavra. Para mim, é das coisas mais importantes que nós podemos oferecer aos nossos filhos e às crianças e jovens atuais. É ter regras, ter limites. Porque as crianças que cresceram sem regras e sem limites, em que os pais, para facilitar ou para de alguma forma beneficiar o pouco tempo que têm, deixaram as crianças crescer sem regras e limites, são os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho agora e que muitos deles não têm a capacidade de lidar com os desafios que lhes vão surgindo. E, portanto, se precisássemos de provas, já estamos a ter neste momento no mercado de trabalho. E, portanto, é extremamente importante uma criança crescer com regras, com limites, saber com aquilo que conta, saber aquilo que é esperado, porque isto ajuda as crianças a organizarem-se e saber o que é suposto fazerem. Porque nós, na sociedade, temos que lidar com regras, não é? Sim. Gostaria. Sim, faz. E mesmo na escola também se nota muito essa atitude na parte dos alunos, porque eu sinto que eles não têm tanto apoio, não recebem essa formação por parte dos pais, os valores, e muitas das vezes eu dou por mim a tirar bocados da minha aula para, lá está, passar certos valores, algum respeito, educação que devem ter com os colegas. A mim nunca me faltaram respeito, mas também já vi comportamentos entre os próprios colegas ou outros professores. Por isso é que eu acho que o papel dos pais aqui é fundamental, porque se eles não ganham o respeito e as regras em casa, como é que vão fazer algo fora? Não dá. Não dá. E por isso é que eu digo, e não me importa nada de tirar tempo das minhas aulas para reforçar esse dever, e lá está, muitas das vezes eu tenho um papel de mãe que nem sequer sou. Portanto, eu acho que os pais também tinham que ganhar aqui alguma forma e sentido na vida dos filhos. Eu sei que é muita correria, muito trabalho. Os filhos também já chegam a casa tarde e muitas das vezes têm jogos, desportos fora da escola, mas acho que é essencial criar também esse contacto e proximidade que está-se a perder com a tecnologia em relação entre pai e filho. Nem que seja, como a doutora Carla estava a dizer, durante o jantar tinham um tempinho para conversarem sobre vários temas, sobre a escola, sobre a própria vida, seria bastante essencial. Muito bem. Eu queria pegar um pouco também no que as duas estavam a dizer e achei muito interessante usar a palavra libertinagem, porque ainda no outro dia eu ouvia uma discussão sobre isto, qual é realmente a diferença entre liberdade e libertinagem, não é? Portanto, a partir de que ponto é que deixa de ser liberdade e passa a ser a tal libertinagem. A grande diferença aqui é uma palavra-chave que penso que todos nós deveremos voltar a ela, que é a responsabilidade. Uhum. E eu acredito que, enquanto sociedade, nós temos uma tendência para confundir responsabilidade e responsabilização com culpabilização. E no meio desse sistema todo, e mesmo quando se discute as políticas educativas, quando se discute o papel dos professores, do ministério, dos pais, de quem é o problema, não é? No meio da equação, não é? Porque o foco tem sido muito esse, acho que temos que dar um passo atrás e pensar, em vez de culpabilizar, em vez de eu, enquanto professor, dizer a culpa é dos pais, os pais, enquanto pais, dizerem a culpa é dos professores, os professores dizerem a culpa é do Ministro da Educação, não é? E parece que estamos aqui neste jogo, é pensar qual é a minha responsabilidade, não é? Qual é a minha autorresponsabilidade? Porque também é diferente nós responsabilizarmos as outras pessoas ou trabalharmos nós próprios na nossa responsabilidade. E, portanto, a liberdade, toda e qualquer liberdade, vem sempre com responsabilidade. E acho muito interessante depois pegarmos naquilo que a Carla estava a dizer, que é trabalharmos isso com as crianças desde tenra idade, eles entenderem que eles próprios têm também as suas responsabilidades. E, portanto, essa colocação de limites, que muitas vezes até é um ato de amor, não vai traumatizar nenhuma criança. Pelo contrário, não é? Ela vai criar contenção, não é? A ideia de que é quase como um abraço, dependendo da forma como é feito.
Mas tendo em conta o contexto atual, que as pessoas devem ser livres, elas mesmas, os limites se calhar não estariam aí a desrespeitar alguns. Isso já seria libertinagem. A partir do momento em que a minha liberdade ultrapassa os limites da liberdade do outro, aí podemos, se calhar, estar a falar dessa libertinagem. Porquê? Porque não existe a responsabilidade de eu também cuidar do outro, não é? Cuidar de mim e da outra pessoa. Aliás, até há uma referência que é: a minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Portanto, aqui não há nada. Eu quero sublinhar a questão da responsabilização, de aquilo que eu vejo que tem vindo a acontecer, como somos vários atores em todo este tabuleiro, o que é normal e que nos trabalhos de grupo nota-se isso. Quanto maior o grupo, há sempre um que fica eles vão fazer. E em todo esse sistema tem havido sempre isto. Há sempre, não vou identificar o grupo, porque cada um de nós sabemos quais são, para não estarmos aqui para ir para a tal questão do culpabilizar. Em todo esse sistema, houve um grupo que ao longo dos anos, com justificações daquilo que é a evolução natural da sociedade, em que foi deixando para trás e foi deixando a tarefa para os outros. Chegamos agora a um ponto em que culpabilizamos uma série de ferramentas que vieram facilitar a nossa vida hoje em dia. Não assumimos a nossa responsabilidade que deveríamos ter assumido. Porque reparem o seguinte, nós na Idade das Pedras escrevíamos com pedras. Não tínhamos palavras nem letras, eram gravuras. A sociedade foi evoluindo. Então como é que nós estamos agora num ponto, estamos-nos a queixar da evolução? Não queremos evoluir mais, é isso? Pergunto eu. Não é? Sempre muito bom. Portanto, quer dizer, isto de a inteligência artificial, o chat GPT, as tecnologias, eu creio, em vez de estarmos a apontar dedo a essas ferramentas que têm rosto, que são os seus mentores, os seus criadores, é focar-se na solução. E a solução muitas vezes ela tem que ser repartida de uma forma, que é a solução pensada no coletivo, porque nós não estamos numa ilha, e a solução depois per si individual de cada família, de cada cabeça, de cada escola, de cada contexto, de cada cultura. Porque também outro pensamento que nós temos tendência a fazer é tentarmos colocar todas as soluções numa só, de igual forma para todos. Isso é impossível. Primeiro, para já, temos diferenças socioeconómicas, temos diferenças culturais, diferenças de acesso àquilo que para muitos de nós temos aqui, se calhar é fácil, nomeadamente as tecnologias. Não estamos todos, infelizmente, ainda em pé de igualdade. Então, as soluções devem ser globais e dentro dessa globalidade de serem repartidas para serem devidamente adequadas. Senão, estaremos numa espécie de chover no molhado. Então, qual é o maior desafio agora dos pais nessa nova geração? Será que, doutora, há um guião, há uma checklist, há um livro de instrução que os pais devem seguir para realmente serem bons pais de sucesso, digamos assim? Bem, então, essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Já me convidaram a escrever esse livro de instruções. Mas, efetivamente, as instruções que servem para um filho ou uma filha não servem para os outros. Porque o papel dos pais também é dificultado pelos filhos que têm à frente. Há filhos que têm uma determinada personalidade, outros têm outra, há filhos que têm necessidades mais especiais, outros não tanto, e portanto é preciso que os pais também personalizem a forma como educam cada um dos filhos. Um casal que tem um filho vai adequar àquele filho, mas se tiver 2 ou 3, tem que olhar para a individualidade de cada um. E, portanto, não é possível ter um livro de instruções, por mais que eu gostasse de escrever esse livro, mas não é possível ter, porque efetivamente temos que ver aqui muitas nuances. Agora, o que é importante ter o cuidado? Há a base de todas as relações, seja entre pais e filhos, seja em colegas de trabalho, amigos, que é o respeito. E, para mim, se o livro de instruções tivesse uma primeira instrução, seria respeito ao teu filho para que ele também aprenda a respeitar. Porque uma criança que é respeitada, que é escutada, que os pais o vão incluindo nas conversas e nas decisões familiares,
também vai aprender a escutar, porque uma criança que é escutada, vai também ter esta necessidade de escutar os pais. E, portanto, para mim, a primeira instrução seria esta. E trabalhar muito a comunicação com as crianças. E a comunicação tem muitas nuances lá no meio e, portanto, desde esta escuta de que eu estou a falar, esta escuta ativa, mas quanto mais as crianças forem habituadas a fazer parte da dinâmica familiar e não forem excluídas porque agora vamos ter uma conversa de adultos ou porque agora, não, este tema não pode ser falado à frente das crianças. E claro que há temas que não devem ser falados com as crianças, e nomeadamente dificuldades financeiras. Enquanto que imaginem, há um pai que está sem emprego e estão ali a passar por uma fase difícil, não é assunto para falarmos à frente das crianças, porque elas têm um nível de preocupação e de consciência naquilo que é a realidade que nós adultos não temos, é diferente, não é? E, portanto, há realmente temas que não, mas na generalidade, no dia-a-dia, é muito importante, porque isto vai trabalhando a competência da comunicação, a competência de escutar uns aos outros, de se respeitarem, de aprenderem a opinar. Nós há pouco falávamos a propósito do livro sobre comunicar, que é das questões mais difíceis que as pessoas têm é comunicar em público. Então, se as crianças não treinarem comunicar em casa, dar as suas opiniões, as suas partilhas serem ouvidas, como é que depois na escola vão fazer, como é que vão fazer no mercado de trabalho? E então, deixar aqui estes 2 pontos de um livro de instruções. A doutora vai dizer uma coisa, a doutora Leonora? Não, eu penso que a Carla disse o que eu gostaria de ter dito também, mas assim com maestria. E estava aqui a pensar sobre isso, a refletir também, mas não tenho muito mais a acrescentar. Micaela, até que vês no teu trabalho, né? Como é que as crianças têm, como é que tens lidado com as crianças nesse quesito, né? Porque você também tem aquilo, tens que também educar, né? Como professora. Como é que tem sido essa fase, já que trabalhas há já 2 anos como professora? Tem sido fácil? Tem sido difícil? Não, tem sido, a palavra-chave é um desafio, é verdade. Tem sido um desafio, porque lá está. E eu estou atualmente a dar aulas na escola onde eu já estudei e quando eu cheguei foi um choque de realidade completamente diferente. Ok, somos de gerações parecidas ou próximas, ok? Mas ainda assim os alunos mudaram completamente. Eu não tenho termo de comparação a nível de experiência, a nível profissional, porque é o meu primeiro ano a dar aulas sozinha, mas também contar com o estágio já faz 2 anos. Mas lá está, eu tenho um termo de comparação relativamente à altura em que eu era aluna. E está completamente diferente a nível do comportamento, a nível de interesses, de foco, está completamente diferente. Eu lembro que na minha altura, por exemplo, sempre houve alunos que não queriam estudar, que não tinham muitos interesses, mas a grande maioria da turma estudava, tinha interesse em diversas coisas. E hoje em dia, por exemplo, no primeiro dia de aulas, para introduzir, para conhecer-nos melhor e para lhes deixar mais à vontade, eu perguntei: o que é que vocês gostam de fazer? Diz-me o teu nome e o que é que gostas de fazer? A maior parte das respostas, e eu tenho 11 turmas, havia pelo menos 4 alunos em cada turma que dizia: não gosto de fazer nada, gosto de dormir. Não gosto de fazer nada, gosto de dormir, não gosto de fazer nada, sempre assim. Ou seja, dá para ver que o nível de interesses mudou bastante e o ânimo também relativamente à escola. Eu acho que também tem a ver, lá está, com muito o facto da tecnologia e de estarem sobrecarregados com tanta informação, com tantas redes sociais, com trends e tudo mais. Eles estão preocupados noutra coisa e não tanto na escola. Então esse é o meu maior desafio e também a tecnologia. Então eu acabo por agarrar um bocado a tecnologia no sentido de, às vezes, ok, meninos, hoje vamos fazer um jogo quiz após a matéria para ver o que é que vocês já sabem, para ver onde é que vocês têm mais dificuldade, e eles acham bastante interessante. Lá está, eles estão habituados a isso, à tecnologia, ao computador, ao telemóvel. Mas também tento desconstruir um bocado aqui e basicamente tirar-lhes a tecnologia. Ou seja, eu recuo, eu acredito que à medida que nós avançamos e a tecnologia também avança, ao mesmo tempo nós também temos de estar conscientes de que às vezes também temos que regredir, entre aspas, um bocado a nível das aulas mais tradicionais.
E, por exemplo, já utilizei esses jogos quiz online, mas também já elaborei um jogo de cartas, que basicamente tem a mesma funcionalidade. É perguntas e soluções. Então, eu fiz um baralho de cartas com cartolina, levei para a minha turma e eles adoraram. Porquê? Não é uma coisa que eles estão habituados, porque eles estavam habituados a jogar jogo quiz individual no seu próprio telemóvel, e aqui já era ao contrário. Eles puderam comunicar. Exato, comunicar uns com os outros, ajudarem-se. Deu para perceber também as partes que eles tinham mais dificuldades de consolidar a matéria, e eu senti que fez toda a diferença. E no final da aula até disseram: professora, gostámos muito mais do jogo das cartas do que propriamente do jogo quiz online, que nós também gostávamos, mas este recurso é muito mais interessante. Eu acho que falta um bocado deste tato, desta sensibilidade perante algo que é físico, algo palpável, do que propriamente algo que eles já estão habituados no seu cotidiano, no seu dia-a-dia, porque basicamente eles têm o telemóvel, assim que acordam, estão ligados, a dormir, estão ligados, portanto, eles estão sempre com o telemóvel na mão. E é uma forma muito mais divertida também para eles, aí de os cativar. Eu dou aulas de geografia, também achei muito mais interessante, e eu vi a diferença no primeiro dia de aulas do 7º ano, a abordar os continentes, oceanos, etc. Eu coloquei no PowerPoint o globo e tudo mais, mas na aula seguinte já utilizei o globo físico e um mapa de relevo, e eles adoraram. E depois até fizemos um jogo: onde é que está a França? Vamos procurar. Eles acharam muito mais interessante. Ou seja, eu acho que não podemos esquecer das aulas tradicionais, acima de tudo, dos recursos analógicos, são muito importantes. É uma forma de fazê-los esquecer: ok, nem tudo são as tecnologias, nem tudo são os telemóveis. Há que aproveitar também os recursos que nós já tínhamos antes, não esquecer esses recursos. Micaela, só que nós estamos aqui numa situação que já não é possível nós esquecermos a tecnologia, porque enquanto estudante de tecnologia, porque eu estudo tecnologia e gestão industrial, e olha que nós só estamos na Revolução 4.4 e ainda vai evoluir muito mais. E nesta revolução da indústria tecnológica já existem muitas coisas que podemos dizer assim: é um mundo encantado, é um paraíso. E acredito que ainda não tens filho, mas a tua experiência com os teus alunos torna-te mãe. Sim. Achas que os pais é que não facilitam na utilização daquilo que são a tecnologia e tens tido muita dificuldade enquanto professora? Achas que isso é uma falta de base de casa? Porque eu acredito que enquanto filhos, eu pelo menos tinha que seguir regras, normas. Ouvi muito: aqui é a minha casa. Tem sempre isso. Então, minha casa, minhas normas e minhas leis. Acreditas que a utilização, porque a tecnologia foi feita para ter uma intervenção mínima do homem e não para substituir aquilo que é a nossa capacidade intelectual enquanto pessoas, ou o nosso cérebro? Eu digo isso. Algumas pessoas usam as tecnologias para a substituição do homem em si, e não sabemos como é que será daqui a mais 5 anos. Achas que isso tem sido também os problemas dos pais? Eles não têm um controle assim, como os filhos vão fazer a utilização dos seus eletrônicos? Eu acredito que sim. Hoje em dia, basicamente, basta os pais terem os filhos, pronto. A partir de 1 ano de idade eu já vejo as crianças com o telemóvel na mão. É impressionante, estão a passar na rua, vejo a criança que está o telemóvel na mão. A partir de 1 ano de idade, como é que se ela já com 1 ano de idade está com o telemóvel, está com o ecrã, está a ser estimulada frequentemente, quanto mais quando ela crescer. E é o que eu vejo isto nos meus alunos. Basicamente eles estão muito estimulados, sempre estiveram habituados, e depois chegam a casa, também não têm regras. Olha, já chega telemóvel, ao jantar não há telemóvel, eles não têm essas regras por parte dos pais. E o que é que vão fazer à escola? Chegam à escola, é a mesma coisa, telemóveis, e já não vejo aquilo que eu sentia antigamente, aquilo que eu via, que era comunicar com os meus colegas, brincar com os meus colegas. Hoje em dia está cada um no seu telemóvel e está tudo bem para eles. Estão no mundo deles. É como se cada um tivesse na sua personagem, no seu mundinho, e está tudo bem para eles. Tenho vários alunos que, por exemplo, chegam à escola, à aula, e já estão assim: olá, professora. Não olharam para mim ainda, mas olá, professora. Está tudo bem, meninos? Sim, está bem. Ok, agora desliguem o telemóvel, mas só assim. A partir do momento em que eu digo, eles já sabem, porque uma das regras que eu dei no início das aulas foi: não há telemóveis, respeito entre professora e aluno, entre alunos, uma série de regras. Uma delas foi o telemóvel.
Mas lá está, parece que eles esquecem. Ouvem naquele momento e esquecem. E, portanto, eu faço questão de lembrar sempre que começo as aulas, meninos, ok, já chega, o intervalo já acabou, já estamos na aula, desliguem os telemóveis. Mas lá está, também devia partir dos pais, porque se viesse, eles não teriam essa atitude dentro da sala de aula. E eu queria comentar outra coisa que eu já me esqueci, que tinha dito. E quando te lembras, eu fico babada, porque eu na minha escola não tinha esse problema. Eles levantam o olhar e dizem bom dia, olá, olhos nos olhos. E as regras, nós temos as regras. Tudo bem que é o ensino profissional, é secundário, não é básico. Portanto, a consciência aí acredito que seja um pouco diferente, mas ouvir isso deixa-me realmente muito orgulhosa, ainda mais orgulhosa da escola onde eu dou aulas, daquilo que eu já era. Eu queria acrescentar um ponto logo na primeira pergunta que foi feita, que a minha colega aqui, a Carla, respondeu, que é: se houvesse um manual de se ser bom pai e tudo mais. Eu não vou pelo ser bom pai porque eu nem tenho filhos. Eu vou pelo seguinte: é importante que os pais hoje em dia, não digo todos, percebam e não tenham complexos de inferioridade. Nós temos os jovens que dominam determinadas áreas, determinados pontos, muito mais do que os pais. Então, na figura de pai, da autoridade, a minha casa, as minhas regras, como é que vai haver essa relação, essa interação relativamente a pontos em que um filho meu ou uma filha minha sabe mais do que eu e eu sou a figura da autoridade? E eu aqui volto a dizer aquilo que a Carla falou: tem que haver comunicação. E tem que haver uma aceitação natural dos tempos atuais. Não digo o aceitar aquilo que não é benéfico, mas entender que eu sou, por exemplo, no meu caso, eu sou da geração X. Eu quando cheguei aqui, eu vi aqui nos preparativos dos câmaras e tudo que estavam a fazer, eu olhei para vós e eu pensei, bem, estes jovens são o máximo. Entre o editar os vídeos e fazer aquilo e colocar o som aqui, toda esta dinâmica, e no entanto eu acredito que eu sou professora, por exemplo, podia pensar, eles são jovens, são assim, mas não, isso é um ponto que eles sabem mais do que eu. Os meus alunos há pontos, o aluno meu, por exemplo, ensinou-me a instalar Uber. Há bem pouco tempo. E, portanto, há que haver esta aceitação, esta naturalização de agregar conhecimentos do que uma geração tem, do que a outra tem, independentemente das hierarquias em termos de relação. E creio que os pais também seria muito benéfico se eles experimentassem esta parte, porque a família toda iria sair muito a ganhar. Sim, até porque existem vários tipos de inteligências e nós não temos todas elas, é verdade. Todos os dias aprendemos alguma coisa, não é isso, Ione? Sim, claro, claro. Após o pequeno intervalo, agora vamos voltar aqui com a nossa segunda parte, onde vamos passar aqui também a conversa também aqui para a nossa plateia e para saber do que se abordou aqui com os nossos convidados, o que é que vocês querem acrescentar, o que é que querem tirar também algumas dúvidas. Estão à vontade para perguntar. Direcionada. Sim. Temos já aí 2 pessoas disponíveis. Também tem aqui o microfone. Obrigada. Vai ter que usar essa pena. Sou assim, sou seguro assim? Obrigada. Meu nome é Nilza. Eu estava aqui a refletir enquanto a Micaela falava. É assim, eu sou de uma geração, eu sou angolana, cresci a ter tarefas ou trabalhos de casa. A Nilza, temos uma redação, vocês vão apresentar na segunda-feira, mas vocês precisam falar, por exemplo, da colonização, por exemplo, da independência da Angola. E nós íamos para casa refletir sobre esse tema. E se não sabíamos alguma coisa, se não soubéssemos, era perguntar aos pais, como é que foi, e anotar logo, vou levar isso para a aula, eu vou explicar à minha professora dessa forma. Hoje em dia está tudo mais facilitado, que eu acho que para educadoras tem sido um desafio enorme, porque eu mando uma tarefa como educadora, não é, no vosso lugar, coloco-me no vosso lugar, passo uma tarefa ao meu aluno, ele vai para casa para fazer uma redação, por exemplo. Ele vai para o chat GPT, ele nem sequer vai refletir, como fazíamos antes. Eu não sei se a Micaela apontou aqui uma solução, não é? A dinâmica que trouxe para as aulas, não é mais aulas tradicionais, é o que acontecia antes. Isso funciona e funciona assim. Não é porque temos tecnologia que temos de deixar de utilizar.
além dessa dinâmica que ela menciona, eu gostaria de saber da vossa parte o que é que tem a acrescentar, quais são as outras soluções para isso. Porque eu tenho irmãos, convivo com crianças. O meu irmão de 10 anos, 12 anos, utiliza melhor o chat GPT do que eu. Ele diz, isso é um chat GPT, não precisas te matar com isso. Não se estresse, vou localizar. Ele já tem resposta para tudo. E dizem que as tecnologias ou seja, a tecnologia vieram para solucionar os nossos problemas. E há quem diga que veio para retardar a mente das nossas crianças. Eu não sei até que ponto é para educar, para vocês educadoras, como é que têm lidado com isso. A Micaela mencionou, percebi aí, houve mais alguém que mencionou. Eu gostava de ter mais soluções, porque nós acabamos por ser também educadores. Temos irmãos pequenos, primos, e acabamos por educar também. Nos preocupamos com a educação das crianças. Então eu gostava de saber quais são as outras soluções diante das tecnologias. Muito bem. Eu posso? Ela! Não. Primeiro, vamos desmistificar. Ir ao chat GPT não significa que a criança sabe tudo. Ponto número 1. Nem criança e adulto. Ir ao chat GPT não significa que não está a utilizar o cérebro. Ponto número 2. Porque a utilização do chat GPT requer que nós tenhamos habilidades para colocar os prompts. Ou seja, formalizar a pergunta que queremos. E para formalizar a pergunta é preciso raciocínio, conhecimento. Ponto número 3. A criança tem a sensação de empoderamento que chega faz. Mas nesse caso em concreto, sabes o que é que a professora responde depois na escola? Pois é, esse trabalho é corrigido, é analisado, é avaliado, porque a criança pode ter habilidades para colocar lá os prompts, mas não tem habilidade para fazer as seleções, para averiguar a veracidade ou não veracidade e para colocar o trabalho dentro do âmbito e do contexto que é pedido dentro da sala de aulas. E depois está lá o professor para fazer esse rearranjo. E, portanto, eu deixo aqui o desafio de falar com os irmãos, não é? Qual foi a nota daquele exercício? Costumas ver o caderno deles? Os meus irmãos já não é muito fácil porque agora estão distantes. Pronto. Então os trabalhos que ele diz isso com essa facilidade, porque os jovens também é tudo muito fácil, não é? Eles vendem-nos um peixe que não é bem assim no mercado. Mas ainda assim, não está a se transferir muito mais trabalho para os professores? Está. Muito obrigada por essa questão. Muito obrigada. Está, mas o caminho faz-se caminhando. O que é que se calhar aqui tem que acontecer, e essa parte eu faço um reparo para todos, escolas, ministério, professores e toda a gente desse sistema. Os professores tiveram que aprender as habilidades da utilização do chat. Se calhar está na altura dos jovens também o aprenderem. Não aprenderem de olhar para ele com esse facilitismo. Porque não, aqui não há facilitismo. Se antigamente, como foi dito, perguntava-se ao pai e à mãe, o pai e a mãe respondia que o chat também responde. O chat também responde. A única questão é que o pai e a mãe estão ali sentados, olhos nos olhos, faz a questão. O chat não está olhos nos olhos. Colocamos a pergunta, o chat responde, copiamos e colamos. A questão que pode aqui, a diferença que pode aqui existir é que o pai explica, a criança chega à escola, explica. Mas aqui também, a maioria dos professores, e eu acredito que isso acontece, muitos trabalhos têm que ser apresentados, muitos têm que ser entregues. Sim, dá a sensação e na realidade o professor fica mais com a responsabilidade de estar muito mais atento, muito mais exigente na correção daquele trabalho, para evitar o quê? Que a criança não pense que os trabalhos existem. Para já há a questão de direitos de autor. Quando se faz um trabalho académico, escolar, há a questão dos direitos de autor. E orientar logo a criança, o adolescente, quem for, logo para este campo. Portanto, há aqui um bocado uma falsa ideia de que usar o chat não se está a pensar. A coisa não funciona assim. Até o prompt nós temos que ter o raciocínio. E depois outra questão também que acontece muito, há muitos alunos que não têm ainda o pensamento crítico. Então a utilização do chat GPT, aquilo depois no trabalho não dá nada. Portanto, vamos aqui, eu gosto sempre de contribuir para alinhar essa ideia de que as tecnologias não vêm, elas vêm facilitar, mas não vêm tirar o cérebro.
Não vai. O cérebro vai ter que ser utilizado. O que acontece é, se calhar, antigamente nós temos que utilizar em 5 horas, e atualmente utilizamos em 5 minutos. Se calhar o nosso espanto está aí. Mas quer dizer, mas há pouco falou-se da escassez de tempo com os nossos. Então, se a tecnologia permite-me algo que eu faço em 2 horas, eu faço em 10 minutos, com quanto tempo é que eu fico para o resto? Fico com muito tempo. Creio que, pelo menos a minha visão é essa. E lá está, há cada vez mais informação e nós conseguimos obter informação em segundos e cabe também a nós, professores, começar a ensinar-lhes e a educar nesse sentido de, ok, vamos aprender a selecionar informação, qual é a informação mais credível, para eles também começarem a ganhar também o seu pensamento crítico, porque hoje em dia também está muito mais complicado, eles demoram muito mais a pensar, de serem críticos, porque lá está, é muita informação ao mesmo tempo e eles parece que absorvem tudo. Tudo é verdade, está tudo certo. Mas não é bem assim, cabe esse papel também a nós como professores. Sim, porque vocês têm que depois ver essa veracidade, né? Se realmente que eles pesquisaram, o que eles viram, se realmente... São de sites fidedignos ou não. E aí a tecnologia, desculpa interromper, a tecnologia também nos ensina. Há programas que permitem verificar a percentagem de veracidade dos trabalhos ou não. Ou seja, exatamente, ou seja, a tecnologia está mais uma vez ao nosso serviço. Portanto. Ok, eu tenho 2 opiniões. A parte positiva, sim, temos muita informação, mas depois essa parte, essa parte de recolher basicamente a informação. Como é que os alunos vão recolher? E muitas vezes recolhem da forma errada, copiando integralmente aquilo que o ChatGPT nos diz. Sim, mas já está, depois vai prejudicar muito. Eles já são alunos que leem pouco, têm muita informação e não conseguem absorver tudo ao mesmo tempo. E depois o que é que acontece? Têm dificuldades na escrita, na organizar o seu pensamento e depois quando lhes fazem uma pergunta no elemento de avaliação é que são capazes de responder com apenas uma palavra. O que eu acho para mim uma coisa inédita, porque lá está, na minha altura nós éramos obrigados, a todas as disciplinas, não era só em português, a escrever de forma extensa um bom desenvolvimento. E agora não, é uma palavrinha e está, 2, está bom, professor. Não queremos escrever mais. Não, vão ter que escrever. E lá está, devia ser não só da parte do professor, mas também de todos os professores, independentemente da disciplina, começarmos a obrigar, porque antigamente era obrigatório, porque é que agora parece que deixou de ser obrigatório? Porque é que os alunos agora estão numa fase de se desleixarem a nível da escrita? Não sei se também acaba um bocado esta culpa, entre aspas, aos professores por não os obrigarem, mas pelo menos eu nas minhas aulas e nos meus testes, elementos de avaliação, tento sempre com que eles elaborem as suas perguntas, porque só assim é que vamos ter alunos com um pensamento crítico, a saber selecionar, a escrever, a organizar os seus pensamentos, estruturar. É o que eu acho. Posso acrescentar aqui só o ponto de vista dos pais. Muitas vezes, há muito hoje em dia a tendência a diabolizar a utilização das coisas, da informática, digamos assim. Porque passam muito tempo com o telemóvel na mão e, efetivamente, nós adultos também andamos com o telemóvel sempre na mão e, portanto, eles vão repetindo um bocadinho aquilo que veem, não é? Mas há aqui o papel dos pais e dos irmãos mais velhos que eu gostava de deixar aqui algumas notas. No teu caso, disseste que os teus irmãos estão mais longe, mas as tecnologias ajudam nisso. Olha, fizeste uma redação sobre, tira lá uma fotografia, eu gostava tanto de ver, quero mesmo ver como é que tu exploraste esse tema. Assim, cativá-los, porque se eles tiverem a responsabilidade de mostrar à irmã mais velha ou aos pais, se calhar vão se esforçar um bocadinho mais. Se calhar vão ao chat e está tudo certo e pesquisar ao chat e estou plenamente de acordo. O chat é a biblioteca. Na minha geração nós íamos à biblioteca física e tínhamos aqueles livros todos e agora vamos ao chat e ganhamos tempo, efetivamente. Agora, queremos que as crianças percebam o que é que estão a escrever. Vão ao chat, escrevem o prompt, ok, vem informação, mas se nem se dão ao trabalho de ler e pensar sobre aquilo que vão apresentar ao professor, não há aprendizagem. E então, cabe a nós pais, aos irmãos mais velhos, a quem está à volta das crianças, que na hora do jantar, por exemplo, perguntam, olha, estás a fazer um trabalho sobre a independência de Angola, então o que é que tu sabes sobre isso? Será que podemos acrescentar informação que eu sei da minha experiência e que o chat não se lembrou de te dizer? E, portanto, haver este tipo de conversa. Às vezes os pais nas minhas sessões dizem assim, Carla, eu defini que a hora de jantar estamos todos à mesa, mas depois não há assunto. Como assim não há assunto?
às vezes falar da escola é chato e as crianças normalmente, não, correu bem, meu Deus. O que é que aprendeste hoje? Nada. Então vamos aprender a fazer perguntas de maneira a que eles se sintam entusiasmados em responder. Olha, qual foi a coisa mais divertida que fizeste hoje? E logo por aí eles vão falar do que fizeram no recreio, não vão falar das aulas, não é? Olha, e qual foi a professora que hoje se enganou a dizer alguma coisa? Bem, aí vêm logo as histórias todas. A professora de matemática que trocou o número, vem a história. E então, quando nós começamos a desmistificar este dia-a-dia, estas conversas, vamos sabendo coisas que de outra forma eles não nos diriam. Então, se posso deixar aqui esta sugestão, é aquilo que eu sugiro sempre às famílias, é fazerem estes momentos e ajudar as crianças a pensar sobre aquilo que efetivamente encontraram no chat. O que é que podemos acrescentar? O que é que aprendeste sobre? Olha, curioso, qual é a tua opinião sobre isso? Eles têm sempre opiniões e vamos ouvi-los, vamos ouvir essas opiniões. São muito válidas. Temos mais uma intervenção. O meu nome é Undino, estou no estudante universitário. E a minha pergunta vai exatamente em relação ao que se falou sobre o trabalho, a função do trabalho dos pais. Porque nós, enquanto alunos e enquanto filhos, são os nossos pais, nossas famílias, o nosso primeiro meio de socialização e acabamos ali onde temos as nossas primeiras noções de moral e a própria visão de mundo, a qual carregamos e levamos aonde quer que vamos. A minha pergunta vai, enquanto educadoras, como é que costumam lidar com casos de certas crenças que os alunos trazem de casa, que muitas vezes já não são muito ajustáveis ao mundo atual, ou neste caso, quando há certas superstições ou mesmo até questões religiosas ou cultural, que acaba por haver um choque, não só com a sociedade em que vivemos, mas também com aquilo que é ensinado na matéria. Porque muitas das vezes, os próprios pais também, quando trazemos coisas nossas da escola em casa, há uma certa, não vou dizer recusa, mas pronto, recusa, vamos utilizar aqui a palavra, dos pais em relação a certas coisas que nós aprendemos na escola. E como educadoras, como é que vocês lidam com isso? Se é de uma forma mais soft, se cortam logo mal pela raiz, ou se também tentam falar com os pais, como é que gerem isso da melhor forma? Olha, enquanto professora, eu sou professora do ensino técnico-profissional, os meus alunos são adolescentes entre 15 e 17 anos. Eu sou professora de gestão e de comunicação. E algo que eu tenho consciente em mim, isso parte daquilo que eu própria passei na faculdade com o meu professor de economia, que eu tenho esse princípio comigo. E estou certa que a Carla vai concordar comigo. Onde acaba o meu papel enquanto professora a lecionar as minhas matérias com as orientações pedagógicas definidas pelo Ministério da Educação, no caso português, e depois dali em diante ao papel de alguém que se chama pai encarregado, tio, avô, prima, irmão mais velho. Para mim essa água é claríssima. Mas lá está, porque eu dou as disciplinas que dou. Mas se for numa aula de cidadania, por exemplo, eu não sei se essa água é tão clara para uma colega minha que leciona essas matérias mais sensíveis, que toca em temas mais sensíveis. Mas as matérias que eu leciono, para mim essa água é claríssima e foi uma premissa que eu coloquei a mim mesma enquanto professora, porque um professor é uma figura muito importante na vida de um jovem. Importantíssima. Importantíssima. Há coisas que nós, professores, sabemos que os pais não sabem. E muitas vezes são os últimos a saberem. Portanto, é muito importante. Então, esse papel precisa de ser exercido com máxima responsabilidade, a máxima atenção, a máxima consciência de onde é que acaba o nosso papel enquanto professores, em particular dentro de uma sala de aulas, e enquanto escola, em particular depois no coletivo. Portanto, para mim, isso é uma questão que é muito simples. Ela não é fácil, mas eu, graças a um episódio que aconteceu comigo e que marcou a minha vida até hoje, e marcou de uma forma negativa que me trouxe perdas. De um professor meu de economia na faculdade, eu consciencializei-me e trabalhei-me nesse aspecto. O meu papel enquanto professora de gestão e comunicação é até ali, dali para lá. Há de haver alguém que oriente o aluno e eu próprio encaminho o aluno para essa orientação, que não tem que caber a mim. Não porque eu não queira, não tenha vontade. É porque são temas que vêm de uma estruturação que tem a ver com valores que têm que ser passados por outros atores, não propriamente eu, enquanto professora. Sim, é interessante tocares nesse ponto e estou plenamente de acordo. E falaste aí de uma disciplina que é a cidadania. E a cidadania é onde isto acontece muito, porque fala-se de religião, fala-se de crenças, fala-se de valores.
E efetivamente, e falando no caso específico de Portugal, nas escolas cada vez há uma multiplicidade maior de culturas, de religiões, de regras, não é? Porque há culturas que têm regras efetivamente muito diferentes umas das outras, e isto tem sido um grande desafio para as escolas lidar. Quando chegamos a uma turma e temos de 30 alunos, eu ainda há dias falava com um professor que me dizia que dentro de uma turma tinha 17 nacionalidades diferentes. Ora, enquanto estamos a falar de PALOP, em que todos falamos a mesma língua, hoje, em Portugal, estamos a receber crianças que não falam nem português nem inglês. O inglês ainda vai sendo a língua que nos vai unindo, não é, com as outras nacionalidades, mas chegam cá e não falam inglês, como é que um professor fala com essa criança? E, portanto, há aqui esta grande dificuldade hoje em dia nas escolas. Mas, pensando que todos falamos a mesma língua, vamos pegar nessa premissa, ainda assim há desafios culturais, há desafios religiosos. E, acima de tudo, na minha perspectiva, um professor tem que ser isento dessas coisas. Eu, hoje em dia, não estou a dar aulas, mas eu, quando dava aulas, nunca tinha clube. E quando tinha, era o clube da esquina lá do bairro. Porque o que é que interessa saber se eu sou da A, B ou C? Eu sou ali uma professora, não sou uma adepta de futebol ou de outro desporto. E, portanto, é importante que os professores tenham esta postura de isenção em relação a alguns temas. Agora, efetivamente, nesta disciplina fala-se das religiões, dos princípios de algumas sociedades. E, na minha perspectiva, mais uma vez, não tem mal falarmos disso. Eu fiz a minha formação académica de ensino em Inglaterra, fiz os meus estágios em escolas britânicas e lá eles têm uma disciplina que se chama religião. Mas não é de uma religião, é de várias religiões. E falam sem críticas, sem apontar o dedo, sem dizer, esta está melhor aqui, aquela está... Não é. Esta religião funciona assim. Acreditam nisto, têm estes valores. A outra religião funciona de outra maneira. E, portanto, isto permite a um professor passar conhecimento aos alunos, que é para isso que os professores servem, e depois, em casa, cabe aos pais ir trabalhando aquilo que são os seus valores, aquilo que são os seus princípios e a sua própria religião. A religião, e eu estou aqui a pegar neste tema porque é normalmente aquele onde há mais divergência, é trabalhada em casa, não é na escola. Agora, precisamos sim ter uma escola que também não tenha uma religião. Isso para mim é um fator importante. Responder à questão? Sim. Obrigado, agora. Eu sou Júlio. Primeiro quero agradecer a presença das nossas convidadas, educadoras, professoras, pelo debate. E é a primeira vez também que eu venho para aqui. Na verdade, eu quando observei a publicidade, o flyer, chamou-me a atenção, chamaram-me a atenção as imagens que eu vi e pronto, o que estamos aqui a debater faz todo sentido porque as nossas convidadas têm uma realidade da educação europeia, digo assim, e neste curto espaço de tempo eu pude, então, dividir este momento, ou então atribuir este primeiro momento, não sei se haverá outro, de uma educação ideal. Ideal em relação à educação real dos PALOP. Porque tudo que foi aqui dito aplica-se apenas aqui, na Europa. Mas não é possível em África. E muito concretamente nos países, né, de expressão de língua oficial portuguesa. Agora a minha questão seria, qual é a visão que as nossas educadoras, professoras têm quanto à educação real em África? Quando um Estado... Aliás, falou-se aqui de 3 agentes fundamentais de educação: família, escola e Estado. Quando um Estado entende que distribuir dinheiro aos alunos é uma forma ideal de mantê-los na escola, uma vez que as próprias escolas, enquanto infraestruturas, não estão em condições, estão degradadas
quase que carece de tudo um pouco, inclusive água. Qual seria então a vossa ideia, ou então conselho, ou, enfim, o que pensam sobre isso? Qual seria então a melhor via para que esse Estado pudesse então assumir a sua responsabilidade? Porque penso que dentro dos seus deveres não tem estado a cumpri-los. Por exemplo, promover uma educação para todos, para todas as crianças. Por exemplo, a educação é um direito que assiste às crianças, a educação é obrigatória, mas ainda temos um número considerável de crianças fora do sistema de ensino. E, em contrapartida, essa distribuição dos dinheiros para que aquele número residual que existe, que frequenta as aulas, possa continuar, e descartando o outro número que poderia ser ajudado por meio de construção de escolas, enfim, para serem acomodados. Então, gostaria mesmo de ouvir da parte das nossas educadoras essa educação real de África. Obrigado. Eu posso responder, sim. Obrigada, antes de mais, pela pergunta. Enquanto angolana também, portanto, somos conterrâneos, não é? Parece-me, sim. Eu tenho conhecimento também da realidade de Angola e de uma forma generalizada, a realidade de África, que é de facto muito diferente do que nós temos neste momento aqui e portanto aqui nós podemos nos dar ao luxo de alguma forma de estar a refletir sobre outras questões, porque sabemos que pelo menos algumas questões de base estão garantidas. Ainda assim, existem também muitos desafios aqui e muitos deles, se calhar em menor ordem, acabam por se assemelhar aos mesmos desafios que temos em Angola, só que vamos falar se calhar de situações mais extremas, mas a base é a mesma. E qual é a base e porquê é que nós precisamos realmente de ter essa visão crítica? Entendemos que a nível macro, quando nós falamos dos governos, das políticas, e que muita gente ainda continua a dizer eu não discuto política, não é? Eu não falo de política, porque não gosto. Quando, na verdade, a política nos impacta a todos nós, não é? Diariamente. Existe, do ponto de vista macroscópico, não é? Em termos de governos, em termos de tomadas de decisões mais macro, infelizmente, um pouco, se calhar, um desinvestimento a nível de educação, assim como também existe a nível de saúde, não é? E Angola, e acho que a África, de uma forma geral, podemos generalizar aqui sem grandes medos, são as grandes problemáticas, mas que acabam por beneficiar muitas outras pessoas. Ou seja, há um conjunto de pessoas que se está a beneficiar de termos um Estado enquanto pessoas, não é? Todos nós somos Estado, portanto temos um povo pouco educado, pouco instruído. Não é? Porque quanto menos, e é aí que entra então o positivo, porque se quanto menos educado um povo for, menos vai exigir, podemos, cada um de nós, e não apenas as educadoras, os educadores, os professores, mas cada um de nós, responsabilizar-se nessa educação de dizer o que é que eu posso fazer para o grau de instrução, o grau de educação e o grau de análise crítica aumentar. Para quê? Para que só assim consigamos construir nações que sejam mais acessíveis nesse sentido. Mas sim, claramente que existem aqui questões estruturais que não estão ainda na base, não estão bem construídas. E, portanto, isso sabemos que é uma realidade, sabemos também que é a realidade que muita gente tem esse interesse em que isso continue assim. Aqui em Portugal as coisas já começam, aqui na Europa de uma forma geral começam a ser diferentes, mas também podemos considerar que há muita gente que deveria estar no sistema de ensino e não está. Há muitas crianças, só que eu acho que aqui está mais mascarado, não é? De alguma forma essas questões estão mais elegantes, não é? Aqui na Europa nós aprendemos a esconder um pouco mais, aqui em Portugal. Enquanto que em África está tudo muito mais à descarada, não é? E conseguimos ver. Ou podemos dizer que o nível realmente de crianças fora do ensino chega a ser maior do que uma realidade europeia, porque o mais preocupante não há um certo investimento na educação, mas as pessoas têm acesso a determinadas coisas, como por exemplo, eu sei que no nosso continente africano existe aí a disparidade em questões sociais, níveis sociais, mas infelizmente uma criança fora do ensino escolar, mas tem acesso a um eletrônico.
que eu acho que aí a dificuldade, o problema é a dobrar, não que a questão do ensino e esta problemática aqui na Europa seja menos importante, mas acreditamos que a realidade africana chega a ser um pouquinho bem mais... É porque é estrutural, não é? É muito mais complexo. Sim. Deixa-me partilhar uma coisa. Eu sou filha de angolanos, cresci em Portugal, mas tenho irmãs e sobrinhos a viverem atualmente em Angola. Conheço bem a realidade angolana. Aliás, há muitos anos, a primeira vez que eu fui a Angola tinha, não sei, 12 anos e fiquei chocada por ver crianças irem todas bonitinhas de bata branca para a escola, mas a carregar o seu banco. E o meu pai vivia lá e eu disse, pai, mas porquê é que eles levam um banco às costas? Filha, porque a escola só tem paredes. E eu, vinda da Europa, a primeira vez que ia a Angola, estou a arrepiar-me neste momento, porque fiquei chocadíssima e é uma imagem que transporto comigo desde então. Num país, e falemos concretamente de Angola, eu não conheço os palopes todos, infelizmente, um dia lá chegarei, mas num país em que falta a base, que é a sanidade, a saúde, a alimentação para tantas crianças, e vamos falar aqui das crianças, como é que lhes vamos impor uma educação? Há a estratégia do dinheiro, o dinheiro facilita a família, não é? Na verdade não é para aquela criança em específico, é para a família e é uma motivação para os pais recebendo aquele dinheiro, ok, então vamos colocar a criança na escola. Mas quantos milhões é que não têm mesmo acesso? Agora, aquilo que eu vejo é que não podemos exigir a esses pais que coloquem os filhos na escola quando eles não sabem nem percebem a importância do que é ter essa educação. E, portanto, se há papel que está a faltar, seja do Estado, seja de organizações não governamentais, quem for, é trabalhar esta consciência nos pais de que estudar pode efetivamente mudar a vida daqueles filhos. Eles podem ir para a escola sem terem comido, podem não ter acesso a livros, não ter acesso a cadernos, mas se forem, alguma coisa vai ficar, eles vão crescer. E, portanto, é importante claramente colmatar as necessidades básicas das crianças e no meu lado, enquanto papel de orientadora parental, vejo que é muito necessário trabalhar também a consciência dos pais. Porque muitos deles também não estudaram, também não tiveram acesso e, portanto, isto é transgeracional. Se há os avós já não estudaram, os pais não estudaram, porque é que o meu filho tem que estudar? Eu cresci assim, eu até tenho a minha casinha, até tenho a minha vida e, portanto, não quer dizer que todos os pais pensem assim. Não quero também generalizar. Muitos, se calhar, têm muita vontade, mas precisam que os filhos vão fazer algum tipo de trabalho para ajudar a sustentar a família. Mas, na minha opinião, é muito importante começarmos a trabalhar consciências acima de tudo e garantir as necessidades básicas das crianças. Eu vou dar a última palavra porque eu tenho que mesmo ir. Infelizmente, tenho uma sessão de autógrafos para dar na Feira do Livro de Lisboa. Sobre isto eu quero pegar noutro ângulo. A Convenção do Direito da Criança diz que a criança, um ser humano menor de 18 anos. Mas esse ser humano vai fazer todo o percurso e vai chegar à faculdade. O que eu quero pegar é no ângulo da faculdade. Quando, primeiro, responder aos políticos não se aconselha, decide-se nas urnas. Essa é a minha resposta direta. A complementar a minha resposta, porque eles têm os assessores, mas o maior conselho para os políticos é a decisão nas urnas, é massa. Eu sei a complexidade que há tudo à volta disso, mas essa é das principais. Mas, ainda assim, eu vou ser arrojada em tentar aconselhar-lhes aqui num ponto. É escandaloso, não é benéfico, não é empoderador, desvaloriza a África, os seus governantes, os nossos alunos que vêm dos nossos países africanos falantes de língua portuguesa para estudar cá em Portugal. Há uma estatística, há um estudo feito que eles chegam com 1 mês de atraso. Eu sou professora. As aulas começam, 1 mês de atraso para um aluno compromete o aluno estruturalmente. Portanto, se há a decisão que o aluno tem a autorização, não sei como é que acontece, para estudar, no caso Portugal, então que tenhamos mecanismos internamente nos nossos países para facilitar o acesso a toda a ferramenta que passa por documentos para o aluno conseguir chegar atempadamente no local para onde foi-lhe autorizado por seguir com os seus estudos. Porque a continuarmos assim, estamos a condenar ao fracasso os nossos alunos em Portugal, estamos a contribuir para que eles sejam olhados com um olhar menor e não temos necessidades sobre isso.
porque os nossos alunos, quando chegam aqui, eles têm habilidades, têm capacidades. Muito bem, há desafios que, entretanto, se revelam cá em Portugal, por causa da diferença do sistema de ensino, o domínio do idioma que depois condiciona na oralidade, mas tudo isso se resolve. O que dificulta esta resolução é a chegada tardia para ingressar no sistema de ensino de Portugal. Se eu puder aconselhar alguma coisa, é isto que eu aconselharia. E eu creio que pode ser fácil, é preciso haver vontade e questionar a sociedade civil nos nossos países o que é necessário fazer para que essa viagem possa acontecer atempadamente, para que os alunos cheguem atempadamente. Como eu disse, eu tenho que sair. Eu amei esta conversa, agradeço-vos imenso o convite. Que pena que é curto, mas outras responsabilidades chamam por mim, minhas colegas, suas poderosas e lindas. Foi um gosto partilhar o espaço convosco. Até à próxima. Tenho mesmo de sair a correr. Então, como que deve ser a educação tipo, nesse ambiente de escassez? Aqui, como aí o nosso irmão disse, né? São vários problemas de pobreza extrema, saúde. Como é que os pais, nesse ambiente, vão conseguir dar uma educação eficaz, digamos assim, se é possível? É possível, é possível. Muito daquilo que nós falámos até aqui é possível em qualquer parte do mundo. Ok. Claro que uma barriga vazia tem mais dificuldade em ensinar os filhos ou ser exemplo para os filhos. Mas pode ser exemplo de resiliência, pode ser o exemplo do trabalho, pode ser o exemplo de todos os dias sair e procurar um meio de subsistência para aquela família. E, portanto, é sim possível os pais, por mais dificuldades que passem, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo, orientarem os seus filhos. Na verdade, o papel dos pais é um papel orientador. É educador, é educar, é ensinar valores, é ensinar princípios e funciona muito através do exemplo. Portanto, quando nós temos pais que lutam, que vão à luta, que todos os dias saem de casa e vão trabalhar, ou se não têm trabalho vão à procura e que trazem aquilo que podem para casa, estão a ensinar muito aos filhos. Estão a ensinar que se queremos alguma coisa na vida temos que batalhar, independentemente do país onde estejamos. E, portanto, é sim possível passar valores, passar princípios e educar crianças independentemente do ambiente onde estejam. Agora, claro que há pais que estão numa situação privilegiada e falemos há pouco, estávamos a falar, em Portugal, efetivamente, somos genericamente privilegiados comparativamente com outros países, mas todos os pais, independentemente do sítio onde estão, passam por desafios e nem sempre conseguem estar no seu melhor para efetivamente darem o melhor aos filhos. E então, mais uma vez, aqui falar da consciência é importante que os pais tenham a consciência da importância que têm na vida dos filhos e que não se demitam do seu papel, que independentemente de terem mais tempo ou menos tempo, mais dinheiro ou menos dinheiro, mas que estejam lá, que estejam presentes, que sejam orientadores para os filhos. Ok. Pergunta a Micaela, como é que tem sido, se tem assim, alunos que saem dos PALOP, vêm aqui para Portugal, como é que tem sido a adaptabilidade desses alunos? É muito mais difícil? Como é que é? Vocês têm muito mais atenção, têm muito mais cuidados a essas crianças que agora estamos até agora uma forte imigração, né, de pessoas que vêm dos países PALOP para aqui para Portugal. Como é que tem sido essa integração com esses alunos? Lá está, eu cheguei à escola onde eu já estudei e a realidade foi completamente diferente. Alunos que vêm de diferentes países, uma grande multiculturalidade. Muitos deles, como a doutora Carla estava a dizer, não sabem falar inglês, também não sabem falar português, ou o inglês o mínimo para conseguirmos comunicar uns com os outros. E esses são direcionados para um outro profissional. Agora, aqueles que eu tenho comigo, os PALOP, basicamente, eles, lá está, como a doutora Sónia estava a falar, a dificuldade de integrar, como eles já vêm tarde. Por exemplo, eu tenho um aluno que veio de Cabo Verde, chegou
há 2 semanas atrás, ou seja, estamos a terminar o ano letivo e só chegou agora. Ou seja, é a dificuldade de integração destes alunos. E depois nós temos que criar metodologias para facilitar essa integração. E também por parte dos próprios alunos, integrar os seus colegas, não é? Então cabe a nós, professores, também orientar esses alunos e também ter uma conversa com a turma relativamente ao aluno recente, de o apoiar nesta fase que é difícil, deixa o seu país, a sua história, os seus amigos para uma outra realidade. Então, esse papel é fundamental também a nós, professores. Metodologias, como eu já disse, é também criar novos mecanismos, porque lá está, eles estavam habituados a um ritmo de aprendizagem diferente e aqui o ritmo é muito mais acelerado. Então, cabe a nós também, professores, ter em consideração que a aprendizagem vai ser diferente por parte destes alunos, não é? Temos que adotar estratégias no sentido de elementos de avaliação. Se me permitires, eu queria também acrescentar aqui, um pouco fazendo o paralelo entre o que a Micaela estava a dizer e o que a Carla disse, e pensando fundamentalmente no contexto de Angola, da minha querida Angola, que eu, durante anos e anos, eu penso sempre o que é que eu posso fazer para, dentro daquilo que é o meu poder, conseguir contribuir, não é? E eu penso que isso depois, o conselho que eu vou dar aqui, não é? Pegando na tua pergunta de o que é possível fazer num contexto de escassez, sim. O conselho que eu dou, eu penso que pode-se abranger a África como um todo, mas também mesmo aqui na Europa, pensando não naquilo que nos está a faltar, mas naquilo que nós temos. E esse pensamento, ele deve ser passado enquanto sociedade, ou seja, cada um de nós individualmente, mas também nós enquanto coletivo, desenvolvermos uma visão mais de abundância, e aqui atenção, sem romantizar, não é? Porque nós sabemos que existem situações de pobreza, mas é dentro daquilo que eu posso fazer, porque o verbo poder é muito importante, não é? Dentro daquilo que eu posso fazer, nomeadamente votar, não é? Como a Sona estava a dizer, votar é uma das coisas que está ao meu alcance e eu posso escolher quem vai me representar a nível político. Mas depois no dia a dia também, entender o que é que eu tenho aqui ao meu redor, e em África nós temos muitas coisas que podem se transformar em abundância, nomeadamente ainda o impacto das comunidades. Em Luanda, não é? Como qualquer outra capital, penso que já estamos aqui a trabalhar, estamos a chegar a um nível de individualismo também muito semelhante àquilo que nós temos aqui. Mas ainda continua a existir uma consciência coletiva muito mais vincada do que aqui na Europa. E então nós temos que nos valer disso. Nós temos que usar isso como uma força para conseguirmos colmatar as nossas fraquezas que existem e que algumas delas não conseguimos controlar. Então, o que é que eu posso fazer que está ao meu alcance, eu enquanto indivíduo, mas depois eu enquanto sistema familiar, para nós mudarmos a nossa situação através da educação? Eu acho que essa é a chave. Muito bem, muito bem. Alguém também tem aqui mais uma pergunta? Não, pode ser a primeira coisa. Ô Sagda, sou o Luís. Tenho uma questão relacionada com o respeito entre pais e filhos. Supondo que os pais não têm o devido respeito com os seus filhos, o que é que nós, filhos, podemos fazer para ganhar ou ter esse respeito dos nossos pais? Muito bem. Boa pergunta. Efetivamente, e há pouco falávamos dos pais por vezes terem dificuldades. E a vida adulta é isso mesmo, é feita de desafios e de conquistas e 2 passos à frente, 1 para trás e, portanto, nem sempre os pais estão no seu melhor, efetivamente. E por isso é que existem pessoas como eu, que sou orientadora parental, para ajudar os pais, mesmo aqueles que dizem, não, mas eu já faço o melhor que sei. Sim, mas há sempre coisas onde nós podemos ir melhorar, há abordagens diferentes. E então, a tua pergunta é muito interessante, porque... permite-me tratar-te por tu, posso, Luís? É interessante porque estás a colocar-te no papel dos teus pais. Porque, na verdade, a responsabilidade de ensinar a respeitar é dos pais e não dos filhos. E, portanto, esta pergunta é realmente muito interessante. São poucos os filhos que pensam, os meus pais não me estão a respeitar, o que é que eu posso fazer
para os ajudar ou para os ensinar que eles devem respeitar-me. É muito interessante, porque muitas vezes o que é que acontece? Os jovens, em alguma situação, não se sentem ouvidos ou têm uma opinião. Imagina, quer seguir uma carreira profissional, quer seguir uma área profissional e os pais não aceitam, não respeitam, continuam a dizer que não, aquela não presta, não serve, tem que ir para outra, e muitas vezes os jovens sentem-se desrespeitados nesta área. Não sei se é o caso, mas vou dar assim este exemplo. E o que é que acontece aos jovens? Muitas vezes revoltam-se contra os pais. E não me ouvem, não querem saber da minha opinião, agora querem mandar na minha vida e eu já tenho 18 anos e já posso decidir o que é que quero seguir. E, portanto, há muito esta revolta. Portanto, é mesmo muito interessante e dou-te os parabéns por teres colocado essa pergunta numa perspectiva que não é normal acontecer, mas é muito bem-vinda e é muito importante. Então, logo no início desta nossa conversa, eu falei do respeito, efetivamente. E eu disse na perspectiva do que é que os pais fazem. O que é que os pais têm que fazer para serem respeitados? É, acima de tudo, respeitarem os filhos. E, portanto, isto é válido para ambas as partes. Na parentalidade positiva falamos de um pilar muito importante, que é o respeito mútuo. E então, se tu, enquanto jovem, não te sentes respeitado, mas ainda assim fores respeitador com os teus pais, mais cedo ou mais tarde eles vão perceber: se calhar estou aqui a falhar. Se calhar preciso falar com alguém que me ajude a perceber o que é que eu posso melhorar. Portanto, acima de tudo é não responder ao desrespeito com mais desrespeito, porque aí entra-se num ciclo que é muito difícil sair. E quando entramos nesse ciclo, muitas vezes as famílias acabam por se afastar, porque efetivamente não há a base de uma relação que é o respeito. E, portanto, a primeira coisa é manter sempre o respeito. Até porque os pais, independentemente das suas atitudes, são nossos pais e só por isso já merecem o nosso respeito. Agora, enquanto adulto que és, ter uma conversa com os pais. No tal momento do jantar ou quando estão todos juntos: pai, mãe, senti-me desrespeitado. Aconteceu isto, disseram-me aquilo, ou não me ouviram, ou não respeitaram a minha opinião. Não preciso que me digam nada, só precisava partilhar isto convosco. E os pais ficam a pensar nesse assunto. Obrigada pela pergunta. E, tipo, só para... desculpa, boa tarde. Eu sou o J Master. Só para reforçar um pouquinho o que a doutora acabou de dizer. O que acontece muitas das vezes é que os pais não querem perder a autoridade. Por saberem que eu sou pai, então meu filho não pode me corrigir. Isso é um dos principais erros que têm cometido. Há semanas atrás, eu acabei por chamar a atenção da minha filha. Ela me mandou mensagem e foi diretamente no objetivo. Pai, quero isso. Eu disse: filha, tudo bem contigo? Então, como é que passou o teu dia? Depois de responder dessa forma, no princípio, eu mandei ela voltar a ver a mensagem. Eu disse: veja o princípio da tua mensagem, veja o princípio da minha. O que é que faltou na tua? Ela deu conta que eu não houve a saudação, praticamente. E na semana a seguir, eu enviei mensagem para ela, como estava apressado e chateado, fui diretamente no objetivo. Esqueci e ela também foi me fazendo a mesma correção. E o que eu fiz? Em vez de eu tentar buscar desculpa, eu fui praticamente logo. Não justifiquei, só pedi desculpa. Filha, peço desculpa, eu errei. Então isso é que tem faltado às vezes. No caso dele, eu acho que parte da minha experiência, os meus pais queriam que eu fosse algo, trabalhasse numa outra área, mas eu não queria. O que eu fiz é o quê? Eu valorizar a atitude, a opinião deles, mas também levando em conta aquilo que era a minha opinião. A minha sugestão foi: eu não vou dizer nada para eles, mas vou fazer aquilo que eu amo fazer. E com isto eu vou mostrá-lo com resultado. Porque quando nos dispomos a fazer algo que nós gostamos e vamos mostrar através do resultado, querendo ou não, se os resultados forem positivos, querendo ou não, os pais acabam por recuar. Agora, se for algo só simplesmente por fazer e não mostrar resultado, claro que eles vão dizer que, olha, nós tivemos razão, te dizemos para tu não ir por essa direção e tu foste. Então, para ele, eu acho que se o objetivo dele é escolher uma área que ele precisa fazer, os pais não querem, o que ele tem que fazer é fazer, mas estar comprometido em trazer os resultados, porque só isso é que vai convencer os pais. Porque nós criamos, os pais no mundo todos têm aquela identidade de que o meu filho tem que ser isto, tem que fazer aquilo. E nenhum pai, mesmo eu também, nenhum pai quer ver os seus filhos arriscarem na vida. E aprendemos que grandes feitos na vida vêm quando nós corremos risco, quando enfrentamos os próprios riscos. E nenhum pai está disposto a ver o filho a correr risco pelo medo de dar um fracasso. E a melhor maneira de representar isto é mesmo com resultado. Sim.
A última questão que eu queria pôr praticamente era sobre o que a doutora disse sobre o livro que lhe perguntaram. Eu acho que a doutora há pouquinho tempo acabou também por explicar o mesmo livro. O livro existe, mas é um livro que não está escrito. É um livro de instruções, ok? Com certeza. É um livro que não está escrito. Eu acho que se olharmos para aquilo que é a nossa experiência como pais, como pessoa, então já temos tudo para poder instruir nossos filhos. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer a separação é entre escolarizar-se e estudar. Escolarizar-se, não estou a desvalorizar o papel do professor, mas escolarizar-se para mim é simplesmente ir à escola, seguir uma regra, aqui é uma instrução já dada, né? Uma instrução não, seguir uma fórmula, um formulário, uma fórmula, que é isto que é. Agora, já quando se vem de estudar é com a vida. Estudar praticamente é com a vida em toda. E a vida, em qualquer parte da vida, em qualquer sítio onde nós estamos, temos sempre algo para aprender. E se as nossas crianças forem estimuladas a aprenderem, a terem olhos para enxergar o aprendizado em qualquer situação por onde eles olharem, vão saber lidar com as dificuldades. Inclusive, mesmo quanto face às novas tecnologias que temos hoje, elas vão saber como dominar as tecnologias. Não vão limitar a mente e não vão limitar o processo cognitivo. Mas se não forem instruídas e não ensinarem as crianças a separarem entre escolarizar-se e estudar, então estaremos simplesmente a colocar eles na mão dos professores. Onde? Tá bem. Onde quem faz tudo é o professor e o pai lá em casa não quer fazer nada. Chegou tarde para a filha, o pai tem que trabalhar para pôr comida na mesa e tu tens que ir à escola para estudar. Muito bem. As convidadas também consigam tem? É por aqui, né? Olá, muito boa tarde. Está interessante o tema e eu sou suspeita para falar. O meu pai também é educador e ele pregava sempre a seguinte frase: o conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de ti. Então, eu creio muito que a educação é essencial, porque não existiria engenheiros, arquitetos sem educadoras. Então, meu muito obrigada por isso. Nós estamos numa geração, eu na questão de uma geração em que consumi muito do passado e do novo. Então eu sei muito como é que era antigamente e como é atualmente, mas os meus irmãos não sabem isso. E muitos professores pregam muito antigamente. Antigamente usavam, antigamente faziam, e atualmente muita coisa tem mudado. O GPT surgiu, muita IA também tem surgido, e as pessoas não têm se adaptado com esse meio. O tempo vai passando, eles vão entendendo o quê? Que não tem como adaptar-se à nova geração, porque as pessoas não estão a ensinar o que a nova geração exige. Então, a Micaela disse um ponto muito importante, que é ela usa ferramentas atuais para poder ensinar os alunos. Isso é bom. Por que eu digo isso? O meu país é diferente, no caso. Eu olho muito para o meu país porque foi lá que eu nasci e eu cresci lá. Eu aprendi durante 5 anos uma coisa que aprendi em 3 anos. É muito tempo. A ferramenta que eu estou a aprender aqui no mestrado, eu tenho que aprender mais cedo. Então, na vossa vertente, com a geração atual, o que é que vocês podiam fazer para ensinar isso para a nova geração? Porque a ferramenta é importante. Não há como mudar isso. Mas se nós esquecermos muito o antigamente e nos focarmos mais no presente, acho que ajudaria bastante. É a minha opinião. Então, queria também ouvir a vossa opinião. Ok. Queres falar? Eu também posso intervir. Eu gosto sempre de trazer uma visão um pouco mais filosófica das coisas, também para nos fazer refletir. Obrigada pela tua pergunta, antes de mais. Nós tendemos a olhar para as coisas de uma forma muito binária, não é? Então é certo ou errado, não é? Serve, não serve, o antigo e o novo, quando na realidade, e isto é o que eu defendo mesmo no meu trabalho como educadora, como mentora, como formadora de adultos também, é entender como é que nós podemos integrar. Aquilo que a Micaela disse que faz é muito, muito importante, é muito relevante, que é pegar naquilo que são as inteligências artificiais de hoje em dia, não é? Com aquilo que eram as inteligências do antigamente. Sim. E integrar aqui, não é? Porque, na verdade, nós não podemos nem ir só para um extremo ou ir só para o outro. Não é? Porque muito daquilo que se fazia antigamente pode continuar a ser válido e só se nós conseguimos integrar com aquilo que é novo. Porque o que está a acontecer, e porquê que há tanta polarização em relação à inteligência artificial? Muito ao contrário daquilo que acontecia com as outras tecnologias. Porque, de repente, no primeiro momento da história, não é? Que nunca tinha acontecido antes, aquilo que era o elemento mediador, aquilo que era o objeto, passou a ser sujeito. Sim.
E é aí que reside o grande problema e o grande perigo. É nós entregarmos o papel de sujeito a uma coisa que deveria continuar a ser um elemento mediador. Tal e qual como uma bola, um quadro, qualquer recurso, a tecnologia é um recurso também e a inteligência artificial faz parte da tecnologia. Deve ter o seu papel de objeto mediador e não de sujeito. E é aí que reside talvez o perigo. Portanto, o nosso papel como educadores, como pais, mas também como indivíduos, não é? Cada um de nós, enquanto indivíduo, é perceber isso. Até que ponto é que eu estou a entregar o meu papel à tecnologia, não é? Ok. Muito bem. Vamos acrescentar alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Sim. Vamos então. Falou-se muita coisa aqui. Muita coisa. Muita coisa. Já estamos praticamente no final do nosso programa. Gostaria de que se abordou, gostaria de que desse 1 minuto final. Vou fazer um resumo. Chegamos a uma conclusão do que se abordou realmente. Como a educação pode ser muito importante na infância. Fazer o sumário da aula, não é? Certo, exato. Então vou fazer o meu sumário. Então parece-me que conseguimos corroborar essa questão, não é? A infância é extremamente importante para o crescimento saudável e equilibrado das crianças. Não podemos retirar o papel das escolas, o papel dos pais, mas efetivamente é de extrema importância. Agora, assim, num minuto, o que é que nós temos que tirar daqui? Que a educação das crianças, embora seja feita nestes diferentes ambientes, é responsabilidade de todos nós. E estamos aqui pessoas de gerações diferentes, de formações diferentes, de origens diferentes, mas independentemente de onde uma criança esteja a crescer, ela não é só a responsabilidade do pai, da mãe ou do professor, é a responsabilidade de toda a sociedade. E, portanto, parabenizar-vos por este debate, porque efetivamente vai trazer aqui à nossa consciência de todos, enquanto sociedade, a nossa responsabilidade. Sim, eu corroboro totalmente o que a Carla estava a dizer. Eu penso que se eu tivesse que resumir aqui num minuto ou talvez numa palavra, não é? Vamos dizer assim, diria autorresponsabilização como sendo a chave de cada uma dessas dificuldades e dos desafios que nós estamos aqui a discutir, mas acima de tudo colocar em cima da mesa para debate sem culpabilizações, não é? Então entender que a culpa não existe, dizer não, o culpado é este ou é aquele, não faz sentido e não nos leva a lugar nenhum. A partir do momento em que nós olhamos para dentro, cada um de nós faz esse trabalho, porque é o único trabalho que nos foi dado quando fomos enviados aqui para a Terra, foi nós conseguimos cuidar do adulto que hoje em dia somos e conseguimos incutir isso também nas nossas crianças. Mesmo em pequena ordem, eles entenderem qual é também o papel deles nesse sistema todo e entender que tudo está interligado, sem dúvida. Sim, eu assino por baixo. Assino por baixo é literalmente isso, saber que todos nós temos um papel fundamental, os pais, professores e também os próprios alunos, não é? E lá está, focando outra vez nas tecnologias, saber que sim, ok, a tecnologia está a avançar, a inteligência artificial também, e nós devemos também acompanhar esse processo, porque lá está, se os nossos alunos estão aí incluídos, nós também temos que estar com eles à frente desse processo, não é? Mas lá está, não esquecer também daquilo que nós já tivemos no ano passado, nos anos passados, não é? Também, ou seja, ter um equilíbrio, um misto entre recursos analógicos e recursos tecnológicos. É fundamental. Bem, estamos mesmo já aqui na reta final. Eu gostaria de agradecer a vossa presença aqui, disponibilizarem o vosso tempo para partilhar. E é visível que, enquanto educadoras, não se preocupam simplesmente com a questão de ensino acadêmico. Também preocupam-se com a questão do desenvolvimento global da criança, dos vossos alunos, propriamente, que são o segundo filhos. Acredito que todos os professores têm os seus alunos como filho. E eu fico muito feliz porque acredito que faz qualquer diferença. Não, é um trabalho realmente muito complexo e requer mesmo muita paciência, e enquanto educadores eu sei o quanto é desafiador. Já fui aluna de ensino de base e sei como é praticamente na frente da aluna e consigo imaginar como é desafiante, e eu gostaria de vos parabenizar por este trabalho muito lindo, porque
eu concordo com a preservação dos princípios e valores que estiveram aqui a partilhar, as sugestões e melhorias, para que possamos então ter futuros jovens, né, uma sociedade digna, porque isso vai se refletir muito naquilo que serão os futuros adultos. Então, muito obrigada e que continuem a contribuir desta forma, naquilo que puderem. E o resto... A sociedade também tem que fazer o resto, né, daquilo que são as suas responsabilidades. Não vamos deixar tudo simplesmente para as formadoras. E gostaria também de agradecer aqui a nossa plateia, as pessoas que disponibilizaram o seu tempo, apesar de ser um tema infantil, e temos aqui um público praticamente já de uma camada, podemos assim dizer, adulta, e é muito bom, significa que também tem interesse nesta vertente. Devemos nos preocupar com aquilo que é o futuro do amanhã, que são as nossas crianças, e desta forma, aprendendo com mulheres capacitadas e que lidam diretamente com crianças, enfrentam algumas dificuldades, vamos poder também contribuir de certa forma com os nossos irmãos em casa, e algumas técnicas aqui certamente vamos aplicar com os nossos irmãos. E assim que está aí do outro lado, muito obrigada. Siga-nos nas nossas redes sociais e até a próxima edição. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Disseste tudo, Valentina.